Beleza, pessoal? Nesse bloco agora de questões, nós vamos responder as questões relativas a volumes e uma questãozinha de área. Tem uma outra de área que a gente vai deixar no bloquinho aí das questões que a gente considerou as mais trabalhosas, difíceis da prova. São 5 questões, espero que vocês fiquem atentos, ligados. Então vamos lá com volumes e áreas no Enem 2022. Bom, pessoal, a nossa primeira questão de geometria espacial é a 138, que fala sobre um chocolate em formato de cone, que vai ser agora reduzido o seu volume dentro do mercado. Então, as medidas iniciais dele, ele tem 8 centímetros de diâmetro, não vamos confundir com raio, diâmetro na base e 10 centímetros de altura. A redução é de 19% do seu volume total, mas a empresa quer manter a mesma altura de 10 centímetros. Qual vai ser o novo raio da base? Veja que a pergunta é em raio e a medida que a gente recebe inicialmente é em diâmetro. Vamos ficar já ligado nisso. Qual é a fórmula para a gente calcular o volume de um cone? Não esqueça jamais disso. Está lá, ó, πr2h sobre 3. Então vamos manter o π constante, não vamos alterar ele ainda e vamos trabalhar com as nossas dimensões. Se o diâmetro é 8, é porque o raio é 4. 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 10, nós temos 160 terços de π centímetros cúbicos. Esse é o volume do nosso chocolate antes da redução. Se a redução é de 19%, o novo chocolate vai ter como volume 81% desse anterior. Então a gente vai escrever aqui, ó, 81% de 160 π sobre 3 é igual ao novo volume do chocolate. Tranquilo? Como a gente manteve a altura, tá lá, o H é 10, o π não mexe, tá aí o 3 e temos raio ao quadrado. Fazendo nossas operaçõezinhas aí, ó, vamos cortar o que dá para cortar, já corto o π, já corto 3. O que é que nós vamos ter? Que o raio ao quadrado vai ser igual a 81 sobre 100 vezes 16. Joga ali a raiz para o lado de lá, ó, tirando todo mundo que a gente precisa tirar de dentro da raiz, encontramos o nosso resultado, 3,6, letra C. Bom, pessoal, questão 153 agora. Ele está falando que foram encontradas peças abandonadas de uma aeronave de metal, e ele quer pegar uma peça dessa maciça, em formato cilíndrico, de base 4 e altura 50, para derreter e transformá-la na fabricação de esferas maciças de 1 centímetro de diâmetro. Novamente, fica ligado, ó. A gente teve uma informação com raio, mas a outra em diâmetro. Lembrar que sempre vamos calcular tudo a partir do raio, dentro das nossas figuras na geometria espacial, beleza? Então, o que é que eu preciso saber? Qual é o volume do cilindro? Pego esse volume do cilindro, divido pelo volume de cada uma das esferas. Aí eu descobri a quantidade. Tranquilo? Então, volume do cilindro. Vamos lembrar disso. πr2 vezes h. Fiz o cálculo aí, ó. 4 é o nosso raio, 50 é a altura. Montamos direitinho e encontramos o volume de 800 π centímetro cúbico. Agora eu preciso saber quanto cada esfera tem de volume para poder descobrir a questão. Aí que está o negócio. Não é 1 centímetro de raio, é de diâmetro. Portanto, o nosso raio vai ser o quê? Metade. 0,5 ou 1/2. Para trabalhar com fração vai ficar mais tranquilo para nós. Então, se a gente representar ele como 1/2, o que é que a gente vai ter? Volume da esfera, 4 terços de πr3. πr r ao cubo. Quando eu coloquei 1/2, ficou 1/8. Fazendo o corte aí, ó, do 4 com 8, 3 multipliquei por 2 embaixo, o resultado vai dar o quê? 1/6 de π. Agora vou pegar o meu volume de 800 π e dividir por 1/6 de π. Fiz aí a nossa divisão, ó, cancelando π, divisão de fração, repete o primeiro número, multiplica pela fração, pelo inverso da fração, 800 vezes 6, 4.800 peças, letra D. Bom, pessoal, a questão 170 é de volume de caixa d'água. Ele quer fazer uma comparação entre 5 modelos. Ele dá um modelo base, que ele chama de modelo 1,
que tem profundidade P e área da base AB. Então vamos lembrar, é um cilindro reto, portanto seu volume vai ser estabelecido como área da base vezes a altura, no caso a profundidade. Então o volume do cilindro 1, do modelo 1, é AB vezes P. Então vamos comparar os outros 4 modelos. Notem que se a gente fizer mudanças de dobrar ou de metade nisso, vai pouca diferença. Por exemplo, no modelo 2, o dobro da profundidade, ao invés de P, é 2P, mais a metade da área da base. Ao invés de área da base sobre 2. Cancelei os 2. O mesmo ocorre no modelo 4, a metade da profundidade e o dobro da área da base. Dividi um por 2, multipliquei outro por 2. Ambos se anulam e dão o mesmo valor. Ou seja, modelo 1, modelo 2 e modelo 4 têm a mesma capacidade. Sobra quem? Modelo 3 e 5 para a gente comparar. Ambos estão alterando o quê? O raio. Então aí é que é importante. Por quê? O raio ainda não apareceu, mas vamos lembrar dele na fórmula. A área da base é π vezes o raio ao quadrado. Qualquer coisa que eu altere nesse raio, eu não vou alterar só uma grandeza de multiplicar por 2 ou dividir por 2, porque isso está ao quadrado. Portanto, quando eu tenho o modelo 3, que é a metade do raio, eu vou fazer R sobre 2 ao quadrado. Portanto, vai ficar R sobre 4. Olha quanto diminuiu. Já no modelo 5, eu tenho o dobro do raio. Então, quando eu substituir esse R por 2R e fizer isso ao quadrado, ficará 4R. Portanto, eu vou estar aumentando bastante o volume a partir daí. Eu multipliquei por 4 a produção que eu tinha. Então, mesmo que eu tenha a metade da profundidade, eu estou dividindo por 2. Se eu estou multiplicando por 4 do outro lado, eu dobrei a capacidade dessa caixa d'água. Portanto, o modelo 5, resposta letra E, é a resposta correta. Pois é, no meio de todos esses volumes apareceu uma questãozinha de área, é a questão 164. Nele ele apresenta uma planta para a gente, faz a descrição dela, identifica a varanda, que é em formato de L. E aí no final ele quer saber qual é a medida da área dessa varanda em metros quadrados. Primeira coisa importante para a gente se ligar, olhar para a escala. Numa questão que a gente tem um mapa, numa questão que a gente tem uma planta, olha para a escala. Por quê? Porque a gente já transforma ela na unidade de medida que a gente quer. É sempre importante olhar qual a unidade de medida da resposta e já trabalhar nela, que facilita a nossa vida e evita erros também. Se a nossa escala é de 1 para 50, a gente vai pegar cada uma das medidas que nós temos e multiplicar por 50. Então veja, na varanda a gente tem 5, 16, 18,4 e 4, toda nessa areazinha cinza. Vamos multiplicar cada uma delas. O que é que a gente vai ter? Nós vamos ter aqui em cima que tem 5, nós vamos ficar com 2,5 metros, 2,5 metros. Aqui em cima 16, nós vamos ficar com 8 metros. 18,4 vira 9,2 metros e os 4 centímetros de baixo vão representar para nós 2 metros. Dito isso, nós temos uma figura em L. O que é que a gente pode fazer? Divide ela em 2 retângulos. Acabou-se. Ao dividir 2 retângulos, a gente tem esse primeiro superior aí, ó, 8 e 2,5 são as suas medidas de comprimento e largura. Cálculo de área, base vezes altura, acabou-se. Só multiplicar uma pela outra. Quando a gente faz essa multiplicação, nós vamos encontrar 20 metros quadrados nessa parte superior. No outro retângulo, esse que está mais em pezinho, sobrou o quê? Aí olha que está o detalhe para a gente se ligar. A medida completa é 9,2. Mas 2,5 a gente já mediu, 2,5 metros, né? A partir desse pedaço. Então, daqui para baixo, será 6,7 metros. Quando a gente faz 6,7 vezes 2, a gente encontra 13,4. Somei o 20 com 13,4, resposta letra A, 33,4 metros quadrados. Essa é a área dessa varanda. Pessoal, última questão de volume, questão 180, o da cozinheira com seus docinhos para revenda. Na primeira situação, que é a situação base, ela produz 50 docinhos esféricos de diâmetro igual a 2 centímetros. E ela recebe um pedido de 150 docinhos, só que com diâmetro agora de 4 centímetros. Então a gente vai ter que fazer essa equivalência.
Primeiro caso, quando o docinho é o pedido padrão dela, que a receita base dela funciona. Numa medida de receita, ela consegue fazer 50 docinhos, então vamos lá, 50 vezes o volume de cada docinho individual. Fórmula de volume esférico, não vamos esquecer, 4/3 de πr3. Como o diâmetro é 2, é porque o raio é 1. Substituindo 1, 4/3 de π vezes 1, ou seja, 4/3 de π. Multiplicando isso por 50, nós temos que a receita base dela é suficiente para esses 50 docinhos é de 200 π sobre 3 centímetros cúbicos. Beleza, já temos a informação base. Agora vamos ver o tamanho do pedido. Qual o volume desse pedido? Então vamos calcular. São 150 docinhos, 150 vezes 4/3 de πr3. Só que o raio agora é 2, porque se o diâmetro é 4, o raio é a metade do diâmetro. 2. 2 ao cubo, 8. Então nós teremos 150 vezes 4/3 de π vezes 8. Fazendo essas continhas aí, encontramos o quê? 1.600 π. Então eu quero produzir 1.600 π centímetros cúbicos de doce. E a receita base dela produz 200/3 de π centímetros cúbicos. O que é que nos resta fazer? A divisão. 1.600 π sobre 200 π sobre 3. Cancelei π com π, fiz a divisão de frações, chegamos no nosso resultado. Ou seja, nós precisaremos montar 24 receitas base para dar conta desse pedido. Bom, pessoal, é isso. Está aí finalizado o nosso bloco de questões sobre volumes e área. Queria que vocês dessem uma olhada aí tudo isso, compartilhem com quem puder, dá uma respondida nas questões e vamos vendo que não tem tanto bicho de 7 cabeças assim a prova do Enem. Tudo para a gente se lembrar direitinho das fórmulas, aplicar e garantir a resolução dessas questões sem dificuldade. Tranquilo? É isso. Quem ainda não está seguindo, segue o canal e ajuda aí na divulgação dos vídeos. Valeu!